Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e hoje vamos conversar sobre escatologia. Exatamente, escatologia, iluminando a cultura do provisório. Estamos num mundo onde tudo é o aqui e agora, mas e o futuro? O que vem depois? O que existe depois da morte? Vamos conversar sobre isso e muito mais no programa de hoje. E claro, vale o seu carinho, a sua atenção, sua audiência para o que nós vamos meditar e com certeza vai lhe ajudar e muito. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e também doutor em Teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Até que enfim nós chegamos à escatologia. Boa noite aos telespectadores. Vai ser muito interessante a gente saber o que vai acontecer no final dos tempos, né? E até que ponto isso tem influência sobre o nosso dia a dia. Esta é a questão, Frei Moser, e muitas outras, e nos ajuda nessa reflexão. Ele que já esteve aqui no nosso programa, conversando sobre um outro tema que precisava realmente ser tratado à parte, que é o tema da morte, não é? A morte que intriga tanta gente, questiona tantas pessoas, põe medo até mesmo em alguns que ainda não a entendem bem. Enfim, hoje ele volta ao programa para conversar sobre escatologia. Estou falando aqui do querido padre Renato Alves, é doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e vigário paroquial aqui da paróquia Bom Pastor, em Belo Horizonte, além de professor, leciona na Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais, a PUC Minas. Padre Renato, boa noite, seja bem-vindo novamente ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton. É um prazer estar aqui novamente para poder tratar desse assunto que tem uma importância, uma eficácia pastoral muito grande. As dúvidas das pessoas, elas estão no âmbito da escatologia. O que vai acontecer depois da morte? Quer dizer, tem muita curiosidade a respeito da escatologia e nós vamos tratar desse tema que tem uma importância teológica e pastoral muito grande. Tá certo. Ali para você, então, em casa, acompanhe agora a nossa matéria inicial, porque a gente quer dar aí uma visão panorâmica das muitas e variadas reflexões que nós vamos fazer nessa noite. Acompanhe. Ser cristão é viver as pequenas esperas a partir da grande esperança que é Jesus Cristo. É viver a esperança de uma eternidade feliz em todas as lutas e sofrimentos diários. Estamos no tempo de professar a fé na ressurreição, de encarar o futuro com esperança, pois para nós cristãos, o sentido da esperança é Jesus Cristo. É comum o ser humano se perguntar: para onde caminhamos? O que vai acontecer depois da morte? O que é a vida eterna? Como entender o céu? Em que sentido a crença na vida eterna pode iluminar a vida presente? Escatologia, a eternidade iluminando o provisório, no Em Pauta desta noite. Tá aí para você ter uma rápida visão do que nós vamos conversar nessa noite. E eu quero começar a nossa conversa perguntando aqui ao Padre Renato, afinal das contas, quando nós falamos de escatologia, Padre Renato, vale a pena sempre fazermos essa introdução, essa catequese inicial, não é? Quando nós falamos de escatologia, estamos falando, afinal das contas, do quê? Bom, a escatologia, ela trata das realidades últimas da fé. De céu, inferno, purgatório, vida eterna. Quer dizer, ela trata dos acontecimentos últimos. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma eficácia muito grande na vida do cristão. Quer dizer, a vida do cristão, ela está impactada pela escatologia. A escatologia não é um apêndice da teologia que vem só no último, mas a vida cristã, no seu aspecto presente e transitório, ela já está marcada pelo escatológico. Ou seja, já no presente nós já começamos a viver as realidades escatológicas, embora que, como tratado, ela trata das questões últimas, mas essas últimas, elas já têm um impacto na vida presente. Aquilo que se diz na própria teologia, né? O já e o ainda não. Exatamente. Quer dizer, já se começa a tocar algumas realidades, mas ainda não plenamente. Elas já estão presentes, mas não totalmente consumadas. Quer dizer, nós já as vivemos por antecipação, mas elas ainda não se consumaram. Ou seja, a vida presente, ela está marcada por uma dimensão escatológica, por aquilo que vai se consumar futuramente. Por exemplo? Quer dizer, nós já começamos a viver o céu já na terra. Quer dizer, a vida presente, ela está grávida de futuridade. Quer dizer, o futuro eterno, ele já está acontecendo aqui.
Quer dizer, o futuro eterno, ele não está desvinculado, divorciado do nosso presente. Mas o nosso presente, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, nós já vamos dando um rumo do que vai acontecer futuramente. Ou seja, de modo que futuramente não haverá uma surpresa. Mas a pessoa, pela forma como ela vive, pelas suas escolhas, pela sua relação com Deus, com o outro, ela já vai dando uma impostação do que poderá acontecer futuramente. Mas é importante dizer que a escatologia não tem uma visão racionalizada e descritiva sobre a pós-morte. O pós-morte nós temos esperança, nós não temos certeza, nós temos esperança de que estas coisas acontecerão. Embora muitas delas, por exemplo, tenham uma certa base bíblica, obviamente, Exatamente. porque em termos de Bíblia, não é esse livro da revelação, e que na plenitude dos tempos em Jesus Cristo nos foi dada algumas informações a respeito desse pós-morte, dessa vida eterna. E aí depois vamos ainda entender o que seja vida eterna. Mas desse pós-morte, quer dizer, já temos ali algumas informações, exatamente. Mas não a certeza de tudo, ou seja, caminhamos na esperança. É porque quem morreu não volta para poder dizer como que é. Quer dizer, nós não temos uma visão descritiva quer dizer, totalmente absoluta sobre o que vai acontecer do outro lado. Tem uma reserva de mistério. Eu ainda não. O justo caminha pela fé. Exato. Tá certo. Mas, ô Frei Moisés, essa fé pode ser racionalizada, partilhada, um pouco mais e melhor entendida. E aqui é que vem a questão. Falando nesse contexto bíblico, Jesus, em determinado momento do Evangelho, estando com os apóstolos perguntam: Senhor, é verdade que são muitos ou poucos os que se salvam? E aí Jesus deu uma resposta. Que resposta foi essa, Frei Moisés? Realmente falar de escatologia, automaticamente você está pensando em salvação e perdição. Não tem como, né? E essa ideia de que todo mundo vai dar um jeitinho de se empurrar a porta dentro, a porta do céu, vai negociar com São Pedro, etc., me parece que não é muito bíblica de jeito nenhum. Pelo contrário, Jesus diz: olha, não vou responder, só digo, ande pelo caminho estreito, se empenhe para agir da maneira melhor possível e viver da melhor maneira possível em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, e em vez de ser uma vida alargada. Agora, eu às vezes, de brincadeira evidentemente, mas até com os telespectadores a gente pode brincar, não é? Se a gente for pegar a sério os 10 mandamentos e observar superficialmente quem está ao nosso redor, ou então quem está atuando na nossa sociedade, a gente diria: olha, o céu vai ter muito espaço vazio, porque não é possível, né? Então, Deus vai ter que dar uma ajeitadazinha nos 10 mandamentos, né? Mas, na realidade, não é bem assim. Ou seja, nós não sabemos o mistério que se passa dentro de cada pessoa, por que ela pensa assim, por que ela age dessa maneira. Ou seja, atrás de cada ser humano há um mistério, que a quem é dado pouco talento, pouco é exigido. A quem é dado muito talento, por exemplo, para nós, né? Evidentemente, nós temos muitos talentos no sentido do Evangelho, bom, Deus vai cobrar muito. Então, é realmente o mistério. Agora, o Cristo nos dá uma certeza: ande pelo caminho estreito. E depois a outra certeza é que lá no fundo não somos nós que nos salvamos, é Deus quem nos salva. E nesse ponto, Lutero, ele tinha razão. É Deus que nos salva. Eu não garanto a minha salvação. Eu tenho que me empenhar, mas na realidade, se nós formos olhar bem, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Ninguém de nós é perfeito. Todos temos dificuldades, temos problemas. Como diz o Papa Francisco, todo dia ele diz: não, pois é, eu também sou pecador. E a gente pergunta: mas qual é o pecado do Papa, né? A gente não sabe, mas em todo caso eu também sou pecador. Ou seja, é uma consciência da nossa condição precária nessa vida e que nós realmente confiamos na misericórdia de Deus. Mas uma fé que exige, ou uma experiência de fé, porque para se supor a vida eterna, e aí tudo o que significa a vida eterna, já já nós vamos entrar nesses pontos: céu, inferno, purgatório e assim por diante, mas para se tomar posse desta terra prometida, o Padre Renato, se supõe a fé, obviamente, ou seja, para a pessoa caminhar. Mas se a salvação é graça, quer dizer, até que ponto a fé ela é de fato suposta ou não?
o Frei Antônio Moser já falou, quer dizer, quem salva é Deus, o sujeito da salvação é Deus. Mas eu colaboro com a minha obra, com a minha ação, mas a salvação não é uma autossalvação, ela não é uma conquista pessoal. Ela é dom de Deus, ela é gratuidade de Deus. E nesse sentido, a fé e a oferta que Deus faz de salvação, eu respondo pela minha fé, com a minha ação, com a minha obra. Esse debate a respeito da salvação era o debate entre Santo Agostinho e Pelágio. Exato. Santo Agostinho dizia, olha, a salvação é pelos méritos de Cristo. Pelágio, não, ela é uma conquista pessoal. Mas, na verdade, para a fé cristã, a salvação ela é graça, ela é dom, ela é uma oferta, mas que tem também uma resposta e uma colaboração humana. Porque senão, se ela for só pelo objeto da oferta divina, então eu não tenho nenhum tipo de colaboração. Então eu sou absolutamente passivo. Mas me é oferecida, mas eu também contribuo pela minha ação, pela minha obra. Mas o primado da salvação, ela é dom divino, ela é graça de Deus. Um pouco na linha de São Tiago, onde vai dizer que a fé sem obras é morta, mas também as obras sem a fé de pouco vale. Mas pouco nessa linha ou não? É importante que a salvação ela não se dá pelas obras. O primado é da fé. Porque se a salvação se desse pelas obras, ela seria uma conquista pessoal. Ela seria fruto do meu esforço, da minha capacidade racional, da minha inteligência, uma conquista pessoal. Seria uma medalha que eu conquistaria. Mas o primado, é da fé, é da graça, quer dizer. É Deus que deseja que todos sejam salvos. Mas alguém pode dizer, não quero. Alguém pode dizer, não. É aí que surge a possibilidade do inferno, uma possibilidade real do ser humano. Não é um desejo de Deus, não é criação divina o inferno. Ela surge a partir do momento que o sujeito rejeita a comunhão com Deus, com os outros. Depois aliás, eu seguro aí que já nós vamos perguntar essa questão do inferno. Mas antes eu queria fazer uma observaçãozinha, né? Houve um tempo aí, um coitado de um pastor, sabe? Isso já faz uns 10 anos, em que vendia um terreno no céu. Não adianta, você não vai comprar o céu, né? O céu realmente, além de não ser um lugar, além de não ser uma terra, né? É algo que nos é dado por Deus, ou seja, a plenitude da vida, e nós temos que corresponder. Frei Moser, e essa questão, por exemplo, quando se lê no Evangelho, especialmente naquela parábola dos trabalhadores da vinha, aonde Jesus conta a parábola, obviamente, ali para os escribas, para os fariseus, eles que já estavam na religião há muito tempo e a professavam, observavam quase que ipsis littere todos os preceitos da lei divina, como que, de alguma forma, querendo ganhar o céu, promover o céu, etc. E aí Jesus dá aquele exemplo dizendo, olha, o Senhor estabeleceu a sua vinha, um chegou às 6 horas da manhã e ele prometeu que ia lhe pagar 2 denários, e assim foi feito. Chegou o outro depois às 9, depois ao meio-dia, às 3 horas da tarde, quase na hora de encerrar o expediente, ele ainda chegou mais uns últimos ali, porque foram chamados na última hora, aceitaram e ele assim os efetivou. Veio a hora do pagamento. E aí aquele que começou primeiro disse, opa, vou receber mais, não é? Comecei mais cedo. E ele justamente, ao pagar aquele que veio por último, deu exatamente a mesma quantia do que veio primeiro. E aí veio a reclamação, ué, mas peraí, eu estou aqui há tanto tempo trabalhando, me esforçando, fazendo todo o possível, e você me paga só isso. E esse que chegou agora na última hora, recebe a mesma coisa. Quer dizer, vem a conclusão, não é? Qual é o problema se eu quero ser bom? Qual é o problema se eu quero ser justo para com todos? Como é que fica essa questão em termos de salvação, Frei? Em termos de salvação, só Deus mesmo vai julgar. Eu tive uma vez uma oportunidade em que alguém me questionava sobre essa questão do juízo de Deus. Mas esse alguém falava tão mal de fulano, de ciclano, de ciclano, de ciclano, e julgando as pessoas. E chegou no fim e eu não falei nada. Ele estava me levando para o aeroporto, eu não falei nada. Aí ele falou, mas não fala nada? Eu falei, olha, graças a Deus que você não é Deus. Senão todo mundo seria perdido. Já estava condenado. Quer dizer, são os mistérios realmente, não é, de Deus. Só Deus conhece
a intimidade do ser humano. E depois, em pouco tempo, você pode fazer grandes coisas. Em muito tempo você pode desperdiçar o seu tempo. E talvez, não é aí, os trabalhadores eram preguiçosos, eu não sei, na parábola, evidentemente, né? E tem gente que gira, mas não produz nada. E tem outros que não, pá, em poucos momentos realiza muito, não é? E aí é que está. Mas também dentro do contexto, o Padre Renato, de que a salvação é graça, né? Ou seja, aquilo que a Escritura diz, Deus quer salvar a todos e chama a todos a essa mesma salvação. Se uns chegaram mais cedo, que bom, né? Parabéns, já estão na graça. E se outros chegam por último, qual é o problema? O importante é que todos sejam salvos e cheguem a esse conhecimento da verdade. Importante é respeitar o processo de cada pessoa. Quer dizer, cada pessoa vai aderindo em uma determinada fase, em um determinado momento da vida. Mas o importante é que Deus foi justo, dando a todos o mesmo pagamento. Quer dizer, não é que quem foi cristão como criança vai ter mais direito à salvação do que quem foi como no momento agonizante se converteu. Quer dizer, a salvação ela é oferecida a todos, independentemente de quando a pessoa chegou e aderiu à graça, à salvação, à própria fé. Mas ela é oferecida igualmente a todos. Quer dizer, ela é democrática, ela não é aristocrática. Tá a gente fica meio espantado com o bom ladrão, né? Puxa vida, roubou a vida inteira e ainda ganhou o paraíso. Hoje, logo hoje, né? Pois é. Nos dias tão... isso aí. Não, mas eu interpreto assim, esse bom ladrão devia ser mais ou menos como o nosso Lampião roubava dos ricos para distribuir para os pobres, né? Aí é que está. Né? Bom. Tá certo, Primo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você percebeu aí, ó, quando se trata de escatologia, são muitos elementos que entram aqui na nossa conversa. Morte, pecado, vida, ressurreição, céu, inferno, purgatório, salvação, muita coisa conjugada. Mas, pouco a pouco, nós vamos desenvolvendo aqui a nossa conversa. Vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho vamos dar continuidade. Então, não saia daí.